Eu ouvi atentamente as acusações que foram feitas a Roberto Carlos. E quando me convidaram para que eu viesse a este programa, eu fiquei preocupado. Eu achava que o Roberto Carlos não deveria vir. Não que o programa não merecesse esse prestígio. Não que os meus colegas que fazem parte do corpo de jurados não merecessem a presença de Roberto Carlos. Mas para que Roberto Carlos deveria vir dar satisfações ao programa e ao público? Para quê? Todos nós conhecemos a vida de Roberto Carlos. Os jornais, as revistas, diariamente comentam sobre o homem e comentam sobre o artista. Roberto Carlos dizia em sua sala, momentos antes de ser inquirido, que fez questão de vir, porque como artista, ele nada tinha a esconder. E como homem, sua vida era um livro aberto. As acusações, sinceramente falando, são acusações muito frágeis. Roberto Carlos usa roupa colorida. Roberto Carlos fez com que a juventude usasse colares, usasse medalhões, usasse anéis, usasse o amarelo, o vermelho e o azul. E disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse desmasculinizando, estivesse efeminada. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? Os grandes guerreiros romanos, quando entravam em Roma para comemorar as suas vitórias, não entravam multicoloridos? Os grandes guerreiros romanos não usavam sandálias de tiras e deixavam de ser homens com H maiúsculo? E deixavam de ser guerreiros e deixavam de obter as suas vitórias? Existem outros ídolos de juventude, essa é a minha opinião, que quando são entrevistados, acham que os jovens deviam consumir entorpecentes, acham que os jovens deviam usar psicotrópicos. Existem outros líderes de juventude que saem em capas de long play sem roupa. E agora mesmo há uma exposição onde esses líderes de juventude exibem litografias obscenas. Roberto Carlos poderia ter feito isso. Roberto Carlos não desencaminhou a nossa juventude. Eu me lembro quando surgiu Roberto Carlos, que os jornais noticiavam desastres de automóveis diariamente. A rapaziada fazia roleta russa nas esquinas de São Paulo. E quando surgiram as músicas, as composições, a instrumentação de Roberto Carlos, esta rapaziada parou com a sua velocidade nos automóveis, parou com as suas roletas russas e aderiu à guitarra, e aderiu à dança que aprendia através da televisão, e aderiu até mesmo a composições, porque daí surgiram até festivais universitários. Roberto Carlos deu muito de si para esta juventude. Agora, acusam Roberto Carlos de que ele deveria ter aproveitado a sua liderança para encaminhar reivindicações da juventude. Roberto Carlos nunca foi um líder. Roberto Carlos não tem a figura de líder. Roberto Carlos é um rapaz tímido. É um rapaz que fala e, quando fala, não consegue convencer. Ele convence pela sua sinceridade, pela sua simplicidade. Mas ele nunca foi líder. É tímido, é simples, é triste no olhar. E se ele resolvesse fazer reivindicações, se ele resolvesse ser o porta-estandarte desta juventude, talvez mal orientado, talvez com a infiltração de subversivos, ele não poderia ocasionar distúrbios que levariam os nossos jovens a situações difíceis? Não poderia arriscar a própria vida dos nossos jovens? A juventude tem se levantado em diversos lugares do mundo
contra o governo, a favor do governo, tentando mudar as coisas, e esta juventude não morre nas ruas, Roberto Carlos estaria certo se reivindicasse? Ele poderia estar repleto de boas intenções, mas aqueles que o assessorassem teriam o mesmo pensamento dele, teriam as mesmas intenções dele? Não estariam desvirtuando-o? Roberto Carlos, acusam, plagiava João Gilberto. Todos os cantores que eu conheço, com raríssimas exceções, quando iniciaram as suas carreiras, plagiaram um profissional em evidência. Roberto Carlos apenas estava à procura de um estilo. Como Paulo Sérgio também está à procura de um estilo. Paulo Sérgio, durante alguns meses, vai imitar Roberto Carlos porque ele gosta de Roberto Carlos, porque ele admira Roberto Carlos, porque como eu, quando iniciei a minha carreira de animador, também admirava, também gostava de César de Alencar, também imitava César de Alencar. Aos poucos, eu fui me libertando do César e fui ganhando a minha personalidade. Aos poucos, Roberto Carlos se libertou de João Gilberto, e seria bom que muitos outros cantores surgissem, muitos outros compositores surgissem, imitando Roberto, ganhando popularidade às custas de Roberto, e que depois se libertassem de Roberto. Teríamos muito mais artistas, teríamos muito mais compositores. O padre perguntou a Roberto, disse a Roberto que falasse sobre amor. Às vezes, eu que lido com artistas que cantam música jovem, que tem popularidade, às vezes eu noto que eles têm medo de dizer que arranjaram uma namorada. Estes artistas têm até medo de casar. Roberto Carlos, no auge de sua carreira, não se preocupou com as moças bonitas, com as moças solteiras que lhe apareciam. Não se preocupou com as moças ricas que o amavam. Roberto Carlos se preocupou com uma jovem que era desquitada, mas que ele gostava dela. E em troca de um pouco de sua popularidade, em troca de um pouco daquilo que ele perderia comercialmente, ele se dedicou a esta jovem e se casou com esta jovem. Preferiu amar, preferiu ser um homem casado para chegar em sua casa, encontrar sua esposa e encontrar o seu filho. Sinceramente falando, eu que acompanho este programa, não vi em nenhum dos jurados sinceridade nas acusações. Parece que vocês, jurados, estavam aqui cumprindo um dever profissional. Houve até jurados que se transformaram em defensores de Roberto Carlos. E seria infantil para mim pedir a absolvição de Roberto Carlos. Roberto Carlos deve ser absolvido por unanimidade. Tenho certeza disso. Os 7 jurados que aí estão vão absolver Roberto, porque aquele que não fizer isso não terá coragem de ir para casa hoje à noite, de enfrentar a sua esposa, de enfrentar a sua mãe, de enfrentar a sua irmã. O padre não terá coragem de amanhã enfrentar os seus paroquianos. Roberto Carlos não pode ser acusado, não pode ser culpado. Tenho certeza que vocês que têm consciência, vocês vão absolver Roberto Carlos por unanimidade. O júri não é perfeito, o júri erra, mas se um dos jurados errar hoje, este erro será imperdoável. E eu nem vou aguardar o pronunciamento de vocês. Eu vou embora, deixar o estúdio tranquilo, absolutamente tranquilo, porque eu tenho certeza que Roberto Carlos será absolvido